Vamos concluir o primeiro capítulo de João, começando com a leitura dos versículos 35 a 37. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Quando João Batista vê Jesus, ele novamente usa aquele título singular para se referir a Jesus. Ele não consegue controlar a sua emoção diante daquela pessoa tão anunciada nas profecias. Vejam, é o Cordeiro de Deus, ele diz no versículo 36. O que está acontecendo no enredo bíblico da época é que João Batista está saindo da cena principal, com 2 de seus seguidores se tornando os primeiros discípulos de Jesus. João, o autor do Evangelho, quer que saibamos que os discípulos de Jesus eram testemunhas oculares e que estavam com ele desde o início de seu ministério na terra, que foi inaugurado com seu batismo. Continuando a leitura, voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Observe como os discípulos imediatamente chamam Jesus de Rabi, que significa mestre, e imediatamente passaram a segui-lo e hospedar com ele, até seu retorno aos céus ficaram com ele. A vida deles mudou para sempre. Eles foram os primeiros dos 12 apóstolos escolhidos de Jesus. Apóstolos eram discípulos, testemunhas oculares de Jesus, que seriam enviados para anunciar o Evangelho. Vamos ver quem eram esses 2 apóstolos. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, serás chamado de Cefas", que traduzido é Pedro. Observe que no versículo 40, somente um dos 2 é nomeado. Pensa-se que o outro fosse o próprio João, o autor desse evangelho, porque ele é testemunha ocular desde o batismo de Jesus. Lembre-se de João 1,14, que sugere, na primeira pessoa do plural, que o apóstolo João também viu a sua glória, a glória de Cristo, como unigênito do Deus Pai. Depois de passarem o dia juntos, qual a impressão que André tem de Jesus? André faz a afirmação colossal de que tinha encontrado o tão aguardado Messias, e não tinha dúvida disso, se vê no versículo 41. E no 42, como tal convicção falou a seu irmão Simão, que o seguiu também. Simão passou a ser chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, ou rocha em aramaico. Jesus propositalmente antecipa tal mudança de nome porque ele vai mais tarde representar em Pedro a fundação da igreja primitiva. Continuando a leitura, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe. Disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou-lhe Natanael: "Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Como fez André, Filipe segue imediatamente o chamado de Jesus e também vai anunciá-lo. Ele também não tem dúvida que encontrou o Messias. Mas Natanael, pela sua pergunta sarcástica, precisa ser convencido. Nazaré era lugar desprezado pelos judeus na época, sendo cidade do norte, numa área não puramente judia. Era o último lugar de onde eles esperariam que o rei dos judeus pudessem vir. Cheio de certeza, Filipe convenceu Natanael a vir e ver. E ao se aproximarem de Jesus, veja como Jesus sabe de tudo. No versículo 47.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como fez Natanael saber e como podemos nós hoje sabermos que Jesus é o Messias? Jesus deu prova de si mesmo. Ele conhece o coração de Natanael, no qual não há falsidade, assim como Jesus conhece o nosso. Jesus sabe onde ele esteve e o que estava fazendo, apesar de não ter estado lá para ver fisicamente. É o que bastou para Natanael. Ele admite quem é Jesus e, sem ter medo de confrontar a religiosidade judia da qual ele vinha. Aí o versículo 50 prossegue. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sempre quando Jesus começa com uma frase, digo-lhes a verdade, ou nos textos bíblicos mais antigos, em verdade eu vos digo, é para atrair nossa atenção ao ponto principal do seu discurso. Note também que a expressão o Filho do Homem é uma das preferidas que Jesus usa para falar de si mesmo. Qual a promessa que Jesus quer transmitir? Que vocês ainda não viram nada. Jesus está dizendo a todos quem ele é. Sua audiência era judia e conhecia a escritura em Gênesis 28:12, que fala da escada na terra que alcança os céus, pela qual subiam e desciam anjos. Jesus está dizendo que ele é o caminho para o céu, que ele é quem leva o homem a Deus, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus conhece o teu coração. Jesus Cristo te estende a escada para os céus. Suba nela. Deus te abençoe.